escolher a rainha mais bela, o antigo rei ordenou a construção de um molde para testar o corpo. Quem passasse por ele sem acionar o sino teria a proporção corporal mais perfeita. No entanto, as 3 candidatas eram todas princesas cuidadosamente treinadas por seus países e com gerenciamento corporal muito rigoroso, então todas passaram no teste com louvor. Mas isso deixou o rei em dificuldades, então ele teve que arranjar um teste de inteligência. Ele ordenou ao sábio que fosse diante das 3 princesas e lhes fizesse a pergunta mais insolúvel, que ele queria que as princesas respondessem, mas inesperadamente todas deram suas respostas ao mesmo tempo e as analisaram por diferentes ângulos. As princesas eram todas muito inteligentes e o sábio não pôde fazer nada a respeito, mas o rei ficou tão intrigado que teve outra ideia. Ordenou que 3 prisioneiros condenados à morte fossem trazidos a uma mesa e ordenou que bebessem 3 copos de vinho na frente de todos. Mas no momento seguinte, o prisioneiro do meio se sentiu sufocado, caindo sem vida no chão. A princesa Nafei gritou de choque. Descobriu-se que um dos 3 copos de vinho estava envenenado e era óbvio que as princesas seriam as próximas. O rei, no entanto, não se surpreendeu. Logo, ele ordenou a seus servos que trouxessem panos e vendassem os olhos delas e depois movessem os 3 copos de vinho para frente e para trás antes de remover os panos e deixá-las escolher um copo de vinho. Mas a princesa Lorraine, no centro da sala, se recusou, pensando que o rei estava brincando com as mulheres em nome da escolha de uma princesa. Mas o rei não ficou ofendido e sorriu e disse que qualquer um poderia desistir voluntariamente antes que o teste terminasse. Mas as 2 princesas restantes estavam determinadas a continuar, e a primeira a dar um passo à frente foi a princesa Nuffel. Mas no momento em que ela estava prestes a pegar um copo de vinho, algo lhe ocorreu, e ela sugeriu ao rei que Lisa deveria ir primeiro. Mas Lisa não hesitou. Ela pegou o copo que estava segurando e o bebeu. As mãos da princesa Nafei tremiam enquanto assistia Lisa ilesa, e assim que estava prestes a beber o copo de vinho, finalmente caiu sobre a mesa e chorou. Mas ela não percebeu que o próximo movimento de Lisa chocou o rei. Muitos anos, um rei inventou um conjunto de moldes de teste corporal e quem conseguisse passar no teste sem acionar o cinto seria eleita a rainha. Surpreendentemente, todas as 3 candidatas eram muito rigorosas com suas figuras e todas passaram com louvor. O rei ficou tão interessado que teve a ideia de trazer 3 copos de vinho e disse que um deles estava envenenado e elas poderiam escolher aquela que sobrevivesse para ser a rainha. Mas inesperadamente, justamente quando o oponente hesitava, Lisa pegou os 3 copos de vinho e os bebeu um após o outro. O estranho é que Lisa não apresentou nenhum sinal de envenenamento. O rei ficou surpreso e perguntou como ela sabia que o vinho não estava envenenado. Mas Lisa disse: se você pode ser um sábio rei admirado por todas as pessoas do mundo, naturalmente não deixaria mulheres inocentes morrerem por seu prazer. Ela então apontou para o homem condenado no chão. Assim que Lisa terminou de falar, o homem condenado no chão se levantou com o conhecimento do rei. Os 3 testes testaram sua beleza, inteligência e coragem, e era óbvio que Lisa tinha todas essas qualidades. O rei ficou tão feliz que a tornou rainha imediatamente. Mas nesse momento, o rei nunca poderia imaginar que a rainha que ele escolheu logo estaria traindo-o. Descobriu-se que há pouco tempo, Lisa estava a caminho do palácio quando foi roubada por um grupo de bandidos. Lisa foi levada pelos bandidos por causa de sua beleza, mas felizmente um par de cavaleiros passou por ali, e o líder Ron fez o possível para salvar Lisa. Mas depois de ver a beleza de Lisa, Ron se apaixonou por ela. Lisa não queria se casar com o rei, então ela implorou a Ron para fugir com ela, mas Ron hesitou. Como um cavaleiro poderia competir com o rei? Mas antes que Ron pudesse tomar uma decisão, na manhã seguinte, os guardas do rei estavam a escoltar Lisa para o palácio. Ao ver o olhar desesperado nos olhos de Lisa, quando ela partia, Ron finalmente se arrependeu. Então ele se disfarçou de enviado e a seguiu até o palácio para assistir à cerimônia de eleição da rainha. Ele achou que tinha uma chance se Lisa perdesse, mas infelizmente Lisa saiu vitoriosa e se tornou rainha. Enquanto todos estavam celebrando, Ron olhou para Lisa com um rosto triste. Sem o conhecimento dele, Natalie, que havia perdido a eleição, estava observando. Com inveja de Lisa, Nuffy decidiu se vingar dela e imediatamente relatou o incidente ao rei, afirmando que Ron e Lisa deviam estar tendo um caso. Mas o rei, que acabara de coroar a rainha, não ouviu e até a mandou sair do palácio. Mas o rei estava desconfiado e, para se tranquilizar, ordenou que sua criada encontrasse Ron e pedisse que ele o encontrasse em sua câmara naquela noite. E Ron veio às câmaras da rainha naquela noite como prometido. Sem saber disso, Lisa pensou que Ron havia mudado de ideia e eles se abraçaram em um momento de empolgação. Sem o conhecimento dela, o rei estava observando. O rei ficou tão furioso que a colocou em uma cela e estava prestes a executá-la em frente ao palácio na manhã seguinte. Mas, justo quando Lisa estava prestes a ser executada, um grupo de mendigos se aproximou dela.